Olá, bom dia pessoal, graça e paz, beleza? Eu sou José Marques e esse é mais um vídeo para o canal As Anedotas de um Nordestino. Nós estamos aqui alimentando a criação agora cedo. Peço a vocês que passem no canal, dêem um joinha, compartilhem. É muito importante para o canal, o YouTube entende que a matéria é relevante e assim compartilha para mais pessoas. Hoje é sábado e o dia amanheceu bonito, meio serenado, tranquilo. Estou pensando daqui a pouco pescar um pouquinho, ir ali na beira da lagoa ver se pego os peixes. As galinhas já dispensaram um pouco, porque tem bastante galinha dentro do mato aí. E é isso aí. Que Deus nos abençoe e tenhamos um excelente dia.